Então, irmãos, nós vamos ler a Escritura. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 28, verso 7. Mateus, capítulo 28, verso 7. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus sai-lhe ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: Não temais, ide dizer a meus discípulos que vão a Galiléia e lá me verão. Até aqui, Deus abençoe, podeis assentar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a sinceridade. Sinceridade, porém, tem sinceridade que no que é errado e sinceridade no que é certo. A sinceridade no que é errado não vale a pena, né? Mas no que é certo, vale. E deve ser sincero no que é certo. O irmão Brano fala aqui nessa mensagem: Ide e dizei aos meus discípulos. Eu quero ler um pouco aqui sobre o que ele fala aqui das pessoas sinceras, né? Mesmo errada. Ele fala: se fizéssemos uma viagem esta manhã e descêssemos até o rio Ganges, você encontraria mães sacrificando seus bebezinhos a jacarés, crocodilos, e os jogam ali. Você fala de sinceridade? Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali para que os crocodilos o triturem. Isto é sinceridade profunda. Você vê que sinceridade, né? E uma coisa é uma fé errada. Porque para uma mãe fazer isso tem que ter muita sinceridade e confiança, né? No Deus que ela crê. E eles faziam isso que faz até hoje. Aqueles que não creem, né? Que a maioria não crê, né? Ainda. Lá diz que é o lugar que tem mais deuses pagãos, é na Índia, né? Cada um é um deus para cada um, quase. Cada um carrega seu Deus. Em sinceridade. Se descêssemos através da Índia hoje, você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, andando pelo fogo e torturando a si mesma de algum modo. Alguns deles, naturalmente, estão apenas fazendo palhaçada, porque é para turistas. Mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali, se afligindo, pensando que pode encontrar descanso e paz, orando a Maomé. Você vê que sinceridade, né? Uma sinceridade dessa maneira para alcançar paz, querendo paz. Uma cena deplorável, outro dia, enquanto subia ao Gólgota para a cidade, ou melhor, saindo da cidade para Jerusalém. Ali estava bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher
que deitou sobre um monte de erva silvestre, que ela havia colocado ali com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali, fazia dias chorando pela alma de seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado. E então ver o mundo em sua condição pagã. Vê só qual que é. Hoje é um dia, né, da Senhora dos Católicos, né? O tanto de sinceridade que aquele povo tem, eu estava vendo assim, eles vão muitos quilômetros a pé, cumprindo assim, pagando penitência, né? Com uma sinceridade muito grande. Eles vão lá para adorar, né? Fazer a adoração deles, sinceramente, eles vão. Anda quilômetros, não tem chuva, nada que impede, nem sol, nem frio, nem nada que impede. No entanto, para nós é uma fé errada, né? Agora, se voltar para nós, né? Que sinceridade nós temos num Deus desse que nós cremos? Qual é a nossa sinceridade? O que atrapalha? O que pode atrapalhar? Uma adoração ao nosso Deus que nós não vemos através de imagem. Nós vemos através da fé, porque ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Está vendo? Que sinceridade deveria ser a nossa? Comparando com a dessas pessoas aqui. Eu lembrei agora, o irmão Brando falou assim, por irmão Billy Paul, para ele, que ele distribuía cartões, né? Ele distribuiu os cartões para aqueles que tinham mais fé. Ele falou, mas como eu vou saber? Você vai saber. Aí ele falou, por incrível que pareça, os que tinham mais fé eram os católicos. Entre todas as crenças que tinha, os católicos tinham mais fé que os próprios crentes, para receber cura divina. Você vê como é que é? Agora, se nós trazer para nós isso, porque a sinceridade, você vê uma sinceridade errada, né? Deles. Mas vamos pedir a Deus que Deus nos dê sinceridade, porque já cremos que isso é verdade. Sinceridade que nada nos impeça de uma adoração a Deus. Nada. Quando nós ter essa sinceridade, um pouquinho, como eles têm aqui, ó, de servir esses deuses pagãos, né? Filosofias. Você vê aqui, o irmão Brano fala assim, mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar. Ele vive, Cristo vive hoje. Está vendo? Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religiões, a maometana e também a sepultura de Buda e Confúcio, muitos filósofos. E ele conhecia tudo isso, esses filósofos. Mas, quer ver o que ele diz aqui embaixo? Vamos chegar lá. Acima de tudo isso, nós, os cristãos, né? Podemos levantar nossas cabeças e cantar, Ele vive, é o único que vive. Entre todos esses filósofos que já existiam na Terra, bons homens, grandes homens, mas nenhum ressuscitou dos mortos, estão na sepultura. Mas Jesus Cristo vive, Ele ressuscitou dos mortos. Está lá uma sepultura aberta em Jerusalém. Então, irmãos, que isso possa nos trazer sinceridade no que estamos fazendo, para Ele, para Deus, em tudo que você fizer. Afinal de contas, tudo que nós fizermos é para Deus. Você fala, eu trabalho lá para minha família. Não, você trabalha para Deus.
Porque a família é de Deus. Tudo que nós fizermos com sinceridade é para Deus. Você cuida dos seus filhos? Com sinceridade? Para Deus. Você trabalha, seja lá fora, para Deus. Então tem que ter sinceridade nisso. Então não é uma penitência que nem eles fazem, nem se corta, e tantas coisas, né? Eu disse, vou mais aqui embaixo um pouco. Primeiro vamos ler a Escritura em Mateus capítulo 24, ou melhor, capítulo 22, começar com o versículo 41. Aqui ele lê a Escritura, né? Então vamos aqui. 16. Foi a mensagem do anjo às mulheres para Maria, as duas Marias. Na primeira manhã de Páscoa, a gloriosa notícia havia ressoado. Quando ele vivia aqui na terra, ele andava como um homem. Ele parecia um homem. Ele tinha toda sua aparência exterior como um homem, embora interiormente ele fosse mais do que um gênero humano. Ele era o Emanuel, hoje. Hoje é a memória do maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Nunca houve um homem fora deste homem, Cristo, Jesus, o qual dissesse: eu tenho poder para dar minha vida e tenho poder para reavê-la. Confúcio, Maomé, Buda, muitos outros foram grandes filósofos. Mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles o enterraram e aquilo foi o fim. Mas este homem tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto, o único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. E agora tem sido o temor do homem através das eras, a morte. Todo mundo teme a morte, hein? E a gente, quando pensa um pouquinho nela, a gente tem que não pensar muito nela, né? Mas quando vê assim nesses velórios, porque diz lá em Provérbios, né? Melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. Mas como melhor assim? Porque lá os homens põem seus corações naquilo que está acontecendo. Fala assim, eu venho em muitos velórios, de repente, alguém vai vir no meu. Se Jesus Cristo tardar, né? Então você põe o coração ali, né? E fala assim, o que é o ser humano? E a morte virá para todos. Tristezas. Está vendo? Todos ali ficam assim, quebrantado. E ali vem uma palavra ali de Deus para aqueles que estão vivos, para que eles pensem naquilo e preparem suas vidas, né? Deus falando com os vivos ali. Não fala com os mortos, né? Falando com os vivos. Então esse aqui partiu, se ele partiu com Deus, ele está seguro. E alguém está preparado para partir também com ele, assim? Está preparado sua alma para encontrar com Deus nessas últimas horas, assim? Então lá é feito isso, né? E o temor do homem, nós tememos a morte. Num sentido, né? Deixar esse mundo e ir para outro. Né? Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. Você fala não teme? Quem daí não teme? Nós tememos sim. Só que chegar a hora, não tem escapatória, né? Nós tivemos Napoleões, tivemos Hitler e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda.
Você viu Napoleão, Hitler, tudo homens bravos, respeitados. Parece que não tem covardia, mas a hora que a morte chega, eles se acovardam e gritam. Chegou alguém mais forte agora que ele. Eu já ouvi homens falarem e se vangloriarem de grandes coisas, blasfemando. Mas quando chega a morte, cada um recua. Aí ele fala de um grande homem famoso, um pagão. Quando ele tirou o seu relógio e mostrou para a sua gente, disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto. Da batida desse relógio, desafiando, Deus. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu. Ele soltou um grande risada, E falou e disse: veja, você não existe tal coisa como Deus. Mas claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. Então, ele disse: agora veja, não existe essa coisa de Deus. Mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se ajuntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tenha misericórdia da minha alma. Até ali ele não cria em Deus. Mas a hora que a morte chegou, então ele disse: ó Deus, misericórdia da minha alma. Você vê como é que é? Ele desafiou tanto Deus, mas nessa hora... Meu pai foi muito amigo pessoal, ou melhor, não amigo. Amigo íntimo de um famoso pagão. E ele disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja. E ele saía e arava seu milho no domingo. E tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia ele tinha acabado de juntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou, e ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isso, então um relâmpago atingiu seus estábulos, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. E poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide, morreu. Enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama, ele gritava e clamava: os demônios concorrentes enroladas em volta dele estavam vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhinhos, e ele disse: não vão pelo caminho de seu pai, que seu pai foi, vão pelo caminho de sua mãe. Vai, pois esse é o único caminho de vida. Aí ele testificou, hein? Ele testificou na última hora. Até aqui você viu o que aconteceu com ele? Perdeu o cavalo, perdeu o trigo, tudo que ele tinha acumulado. No último, agora a vida dele. E ele não alcançou o perdão. Ele reconheceu que o único caminho era aquele ali, mas não alcançou. Era tarde demais para ele. Mas ele testemunhou, É o único caminho de vida. Então, irmão, vale a pena ser sincero nesse único caminho de vida. Vamos fazer o que nós pudermos para podermos fazer, para ser sincero naquilo que nós cremos, no que Deus tem pedido para nós fazer. Sincero, não como penitência, mas sinceridade de coração. Vai louvar a Deus, louvar
com o coração, põe o coração, a alma naquilo. Vai orar por alguém? Põe a alma naquilo. Põe o coração naquilo. Como disse o irmão Branco, traz a pessoa para o seu coração. Se você conseguir, você não aguenta se não chorar. Porque não é uma oração que só de falar e falar muito, não. Deus não vai pelo falar muito, Ele vai pela sinceridade do coração. Está vendo? Ah, porque eu orei a noite toda. O que será que falou a noite toda? Está vendo? É a sinceridade, aquilo que sai do coração é o que Deus aprova. O resto, está vendo? Até nós um para o outro. O casal, um para o outro. Quando fala algo, se falar algo que não existe ali dentro do coração, não faz efeito. Você vê que é melhor ser sincero, falar pouco e ser sincero, do que falar muito e ser sincero. Falar muita coisa e não tem sinceridade naquilo. Então Deus, Ele ama a sinceridade, é onde Ele responde as orações. Quando for sinceridade, seja pouquinhas palavras. Está vendo? Se esses pagãos, eles conseguem muita coisa na sinceridade deles. O irmão Brando fala que lá na Índia eles têm uma piscina cheia de brasa que dá 1,5 metro de brasa, viva. E é comprida aquilo lá. E eles entram, invocando o Deus deles, e saem do outro lado e não se queima. A fé que eles têm, você vê, a fé que eles têm naquilo. Agora, se nós for sinceros com Deus, no que cremos, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Nós orar sinceramente por aqueles que se apostataram. Estava falando com o pastor João, se fosse voltar todos que já foram ganhos na mensagem aqui nessa cidade, encheria todos os tabernáculos que tem aí. Tem muita gente que se apostataram, muita mesmo. Mas nós que ainda somos remanescentes, o que nós vamos fazer? Pedir por eles com sinceridade. E Deus vai buscar onde eles estiverem. É Deus que busca, não é nós. Como o pastor João falou aqui, nós fomos visitar o irmão, ele falou assim, eu sei o caminho que eu devo voltar. Quer dizer, ele sabe. Ele sabe o caminho que ele deve voltar. Todos eles sabem. Porém, tem muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Mas Deus pode tirar os obstáculos. Através de nossas orações. Eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens, quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse, se eu pudesse apenas eu daria meu reino se eu tivesse mais 5 minutos de vida. Deve ser a avó daquela rainha que morreu agora, né? Para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Você vê aquela rainha lá. Eu acho que é a avó daquela lá, né? Quem sabe aí? Elizabeth II era essa aí, né? Outro homem famoso disse, estou entrando na escuridão. Eu não sei para onde vou. Que coisa triste, né? Uma pessoa chegar no último dia, viveu tantos anos na terra, usufruiu de tudo que Deus criou. Eu fico pensando nisso. Usufruiu de tudo que Deus criou. Porque tudo que você vive é a palavra de Deus que criou. Tudo, não tem para onde você olhar. Você respira o ar, Deus criou. Você vai comer o alimento, foi Deus que criou. A palavra de Deus criou aquilo.
Se você tem uma mente boa, foi Deus que criou. Deus te dá uma mente boa para raciocinar, te dá olhos bons para ver, paladar, né? Audição, olfato, tato. Meu Deus. Olha, se a gente for refletir isso, você vive agradecendo a Deus. Te dá uma família que te considera. Uma família que Deus dá saúde, também é Deus que dá, não tem para onde nós ir. E o que é bom é ser sincero com tudo isso. Deus gosta da gratidão, e a gratidão, em troca, é fazer o que Ele manda. Em troca, o que nós vamos fazer? Não tem como pagar. Então vamos fazer o mínimo que Ele fala. Vão estar em sinceridade nos cultos, seja qual culto for. Mas venha com sinceridade. Eu não vou num culto só para me aparecer. Nós vamos num culto adorar o nosso Deus, que Ele reconheça a nossa gratidão, que Ele aceita a nossa gratidão, de louvar o nome dEle. Então vamos cantar aqui, porque Ele vive e logo estaremos orando. Deus enviou o seu Filho amado. E logo nós estaremos orando, né? Nosso irmão, deixa ele ali. Vamos cantar, é 336, todos conhecem? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos orar, irmão, ore da sua maneira, mas lembre-se disso. Fale com sinceridade a seu Deus. Seja pouco, mas fale. Vai dentro do coração. Fala dentro do coração. Bendito Senhor. O Senhor nos trouxe.